Olá, muito boa noite a todos os alunos. Eu sou o pastor Alex Simões e eu gostaria muito de poder estar esclarecendo algumas dúvidas a respeito do assunto que vocês estão abordando. A primeira coisa importante em saber é que Jesus, ele não fundou igrejas. Jesus, ele nos deixou condutas de vida. A igreja, ela foi fundada pelos homens a fim de que os homens pudessem ter ali um encontro com Deus. Nos primórdios da Bíblia Sagrada, eles se encontravam no tabernáculo. Depois o tabernáculo se tornou o templo do Senhor. Depois em Israel ficou conhecido como sinagoga. E depois, na época gloriosa de Jesus e os seus apóstolos, deu-se então o nome de igreja. A igreja nada mais é do que uma revelação dada a homens que tiveram uma experiência com a Bíblia. E diante disso, eles determinaram um caminho para que o homem pudesse se encontrar a Deus. Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja quadrangular não é uma igreja brasileira, é uma igreja fundada nos Estados Unidos por uma mulher, Aimee Semple McPherson, em Oakland, Califórnia. Foi ali que ela recebeu de Deus a visão do Evangelho quadrangular. A igreja quadrangular, ela tem mais de 24 pontos doutrinários, mas os mais importantes, de certa forma, são aquilo que nós chamamos de doutrinas cardinais, ou seja, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo salva, uma mensagem de perdão. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, uma mensagem de poder. Jesus Cristo cura, uma mensagem de fé. E Jesus Cristo voltará, uma mensagem de esperança a todos os povos. A igreja do Evangelho Quadrangular tem por base nas suas doutrinas a Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos deixados pelo nosso Deus. A Bíblia, para quem não sabe, ela é dividida pelo Velho Testamento e pelo Novo Testamento, aonde na verdade a Bíblia é a expressão máxima da vontade de Deus. Quem quer conhecer a Deus precisa conhecer a Bíblia Sagrada. As doutrinas e o método de conduta da nossa igreja são extraídas da palavra de Deus. Nós não temos como regra de conduta obrigar as pessoas com algumas práticas. Nós temos como regra de conduta a moderação, ensinar as pessoas a ter uma mudança interior verdadeiramente. Na prática, a igreja, ela é dividida pelo líder maior, que é o pastor da igreja, os pastores auxiliares, os ministros de louvor, os cantores, como melhor você desejar, os diáconos e diaconisas e, enfim, a membresia da igreja. Qual é a função do pastor? O pastor nada mais é que um homem que cuida das ovelhas. É uma mescla de funções. Ele é um pai, ele é um psicólogo, ele é um mestre, ele é um amigo, enfim, o pastor é alguém que cuida das ovelhas que não são dele, mas são de Deus. Essa é a minha função como pastor, cuidar de
pessoas. Pastores auxiliares, pelo nome, já se define, nos auxiliam neste trabalho com as pessoas, de cuidar das pessoas nas suas mais infindas necessidades. Os ministros de louvor são responsáveis pela parte da música da igreja, as músicas, as bandas. Então eles cuidam da parte musical da igreja. Os diáconos e diaconisas têm como função dentro da igreja evangélica quadrangular cuidar da organização do culto, organização da igreja como um modo geral, para deixar tudo pronto para as pessoas virem participar das reuniões. Agora, sobre este livro pelo qual nós baseamos a nossa fé, muitos podem até dizer: é um livro escrito por homens. Porém, eu quero explicar algumas coisas para você. Deus, ele é espírito, e a única maneira de Deus se comunicar no mundo dos vivos, aonde tem massa corporal, Deus, ele fez através das letras. Então ele inspirou homens para escrever a sua vontade para a humanidade. Se você observar bem no livro de João, a Bíblia fala que o verbo se fez carne, ou seja, Deus, a própria palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então nós entendemos que a Bíblia é um livro escrito por homens, sim, porém homens inspirados por Deus. Como que a igreja, ela sobrevive? Ela sobrevive de donativos voluntários, extremamente voluntários. A igreja quadrangular, quando ela recebe esses donativos, ela tem um modo de administração diferenciado. O pastor da igreja, ele não administra sozinho os recursos da igreja. Nós temos o pastor, o vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor de patrimônio, ou seja, uma equipe que ajuda na administração dos recursos, dos donativos que a igreja recebe. Inclusive, o salário do pastor é estipulado por esta diretoria. É ela que, diante dos recursos que se tem, determina qual será o salário deste pastor, sabendo que a igreja, ela tem obrigações para com a luz, a água, investimentos dentro da igreja, com funcionários em algumas situações, e também investimentos em mídia de panfletagem, televisão, rádio, enfim, o recurso da igreja, ele é utilizado de maneira sábia. E uma coisa importante: todo recurso, todo donativo que entra na igreja do Evangelho Quadrangular tem que ser comprovada a sua saída, tem que ser comprovado, porque isso pode fazer o pastor perder a sua posição de pastor por causa da má administração do recurso. Ou seja, centavos que saem, eles têm que ser comprovados, para você entender, por meio de notas fiscais. Notas fiscais, e essas notas fiscais são direcionadas até ao setor de contabilidade, e aí sim é feita toda a parte contábil da igreja. Quando nós falamos da parte administrativa da igreja, é bom que você saiba também que parte do recurso que entra vai para obras missionárias dentro do estado, do país e até fora do Brasil.
até porque a igreja quadrangular é uma igreja internacional. Parte desse recurso também, cerca de 30% do recurso não fica na igreja, vai para o conselho estadual e o conselho nacional da igreja, certo? Então, a parte financeira da igreja do Evangelho Quadrangular é muito bem estruturada, com responsabilidade com os recursos que entram na igreja. E para encerrar, eu deixo aqui para vocês um convite. A igreja, a importância dela é que você tenha um encontro verdadeiro com Deus, que você tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. As igrejas, de modo geral, se definem por nomes, se definem por práticas, se definem por regras, se definem por condutas, se definem por doutrinas que são as mais diversas. Como disse, pessoas que debruçaram sobre o livro sagrado e aí tiraram uma revelação ou uma direção diferenciada para que as pessoas viessem ter um encontro com Deus. Eu deixo aqui o meu abraço e que Deus possa abençoar a todos.